Apostila de Histórias, número 6, capítulo 2, mais uma de nossas raízes, a imigração europeia e asiática. Continuação. O que mudou com a imigração? Os imigrantes europeus estavam acostumados ao uso do dinheiro, à realidade das cidades com indústrias. Todo esse conhecimento ajudou o Brasil a modernizar-se a partir do fim do século XIX. Alguns imigrantes já vinham com a ideia de formar uma empresa no Brasil. Entre os imigrantes que adentraram em território brasileiro nessa época estão os italianos, eslavos, poloneses, alemães, japoneses, etc. Você sabe como a imigração trouxe benefícios para o nosso processo de urbanização? No Brasil havia poucas cidades. A maioria das pessoas morava na zona rural e trabalhava na lavoura. A vida era rural. Poucos iam às cidades ou moravam nelas. Então, vamos observar o gráfico da imigração estrangeira entre 1808 até 1970. Então, a maior parte foi de portugueses, os colonizadores. Depois, uma parte praticamente quase igual foi de italiano. Depois, nós temos 4% de alemães, 4,2% de japoneses, 13% de espanhóis e depois 17,8% com os outros povos que vieram. Então, é bem grande. Países que enviaram estrangeiros no ano de 2011. Então, notem bem a diferença. Um gráfico é do ano de 1808. O outro gráfico é de 2011. Então, temos os Estados Unidos em amarelo, verde Filipinas, azul Reino Unido, depois temos vermelho a Índia e de laranja a Alemanha. Responda. Até 1970, qual era o país que mais mandava imigrantes para o Brasil? Então, vocês vão olhar no gráfico e ver qual o país que mandava mais. Nessa resposta, vocês podem colocar os dois países que mandaram mais. Anotem primeiro o que tem maior número e depois o segundo. Em nossa última década, qual é a maior quantidade de imigrantes no país? Então, vocês vão olhar no segundo gráfico e ver qual que é a maior quantidade de imigrantes no país. Coloquem o país e o tanto de pessoas. Então, são dois gráficos diferentes. Muitos imigrantes buscavam permanecer nas cidades. Em São Paulo, bairros inteiros de imigrantes surgiram. Um bom exemplo é o Brás, bairro onde só fala italiano nas ruas no começo do século XX. Então, nesse bairro, tem bastante italiano e eles só falavam italiano. Foi desse modo que começou a haver um processo de crescimento urbano. Com o dinheiro dos impostos da venda do café, o governo passou a comprar máquinas para incentivar a criação de indústrias, bem como a construção das estradas de ferro para facilitar o transporte dos produtos de um local para outro. A população brasileira foi formada pelo processo de miscigenação que aqui se deu, ou seja, uma mistura de povos e etnias. Os indígenas são nativos do Brasil e contribuíram na miscigenação desde a colonização portuguesa. Os africanos vieram escravizados e contribuíram de forma decisiva para a cultura nacional. Por fim, muitos outros europeus de várias nacionalidades imigraram e contribuíram com variados elementos da sua tradição. Então, cada povo que vinha de fora trazia um elemento da cultura que é hoje do Brasil.
A diversidade étnica e cultural do Brasil deve-se em grande parte às diversas nacionalidades que escolheram ou foram obrigadas, no caso dos africanos, a emigrar e compõem assim a sociedade brasileira. Eu estava pensando, é muito legal saber que nossos ancestrais contribuíram para tornar a cultura brasileira o que é hoje. É bom viver em um país com tanta diversidade cultural, não é? Verdade. Vivemos em um país com tantas pessoas diferentes. Que pena que ainda haja pessoas que não percebem a importância dessa diversidade e têm preconceitos. Por isso, devemos ensinar a todas as crianças a respeitar sempre o outro e gostar das pessoas do jeito que elas nasceram. Então, o Brasil é um país que ele tem todo tipo de pessoa e de todo tipo de nacionalidade. Inclusive, depois perguntem para o pai e a mãe qual a origem dos avós de vocês, para saber de onde que eles vieram, qual que foi a descendência. No meu caso, a minha descendência é japonesa e italiana. Meu avô veio do Japão e a minha avó veio da Itália. Procurem saber também qual que é a origem de vocês. Então essa é a parte de história. Leia o texto corretamente. Se tiver dúvida, depois pergunte. Capriche na letra e mãos à obra.